Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É bem verdade que eu tinha preparado algumas mensagens. Eu disse, se me der oportunidade, eu vou estar ministrando. Mas aí o Senhor mudou. E quando eu estava saindo, que a menina mandou a mensagem ali, que eu estava lendo a mensagem dela, ela pedindo oração. Aí o Senhor ministrou no meu coração, em Deuteronômios capítulo 20, o versículo 1. Eu queria que você acompanhasse. Deuteronômios capítulo 20, do versículo 1 ao verso 4, capítulo 20, quer dizer, a partir do 1 ao 4. Os irmãos que puder, coloca sobre vossos pés, em reverência a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômios capítulo 20, verso 1 ao 4. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, carro e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vós achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, nem temais, nem tremais, nem vos atemorize diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Irmãos, palavra tremenda, né? Palavra de reforço, palavra poderosa. Estamos agora no dia 8 de janeiro, estamos entrando aí 2021. E eu vejo que o Senhor falando esta palavra nos nossos corações. O Senhor está dizendo para nós que é bem verdade que nesse ano de 2021 nós vamos sair na peleja, nós vamos encontrar gigante, nós vamos encontrar grandes números, talvez os nossos inimigos, né? Os inimigos da nossa alma, que são muitos, que nos atormentam de várias maneiras. Quando você está bem na vida financeira, aparece algo na vida espiritual. Quando você resolve a vida espiritual, é na vida familiar, e os problemas não acabam, é inimigo para todo lado. Mas aí quando nós entramos em Deuteronômios capítulo 20, o versículo 1, o Senhor já está dizendo, eles podem ter cavalo, pode ser maior número, mas ainda eu sou o teu Deus. Aleluia. Sabe o que eu sinto? Eu sinto, uma palavra de reforço, uma palavra que o Senhor está dizendo para nós. Ei, 2021 está começando aí, mas vocês fiquem tranquilos. Por mais que o inimigo se levantar, eles podem ser maior, eles podem ter melhores condições, mas eu ainda sou o Deus de vocês. Aleluia. Aí sabe o que o Senhor está dizendo? Para a gente não ter medo, né? Porque vai levantar, irmãos, vai levantar os nossos inimigos, né? E aí o Senhor está dizendo, quando vos chegar a peleja, o 2 vai dizer, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, né? Então assim, o que o Senhor está dizendo, né? O sacerdote hoje representado, são a liderança da igreja, o pastor, e o que vai acontecer? Deus vai ministrar algo no coração, e a gente vai seguir, a gente vai obedecer, e o Senhor vai dar vitória. Muitas vezes, sabe o que acontece? A gente não ouve, né? Você não ouve a liderança, a gente não ouve ninguém, é do meu jeito. Meu irmão, mas a Bíblia está dizendo aqui, Deus levantou um sacerdote, ele está na frente, foi Deus que está dizendo, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. E às vezes o sacerdote fala, a gente não escuta porque queremos fazer do nosso jeito, e o Senhor está dizendo, ele vai adiante, ele vai falar, e vocês ouvem, ele está dizendo 3, ouve, ó Israel, e aí chega a peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, não tema, não treme, e não tenha medo diante deles. E às vezes a gente fica com medo, né? Mas eles são maior, mas eles têm melhor, mas eles têm documento, e daí? Deus é Deus, Ele é Deus maior, Ele é o soberano. Ele está dizendo que vai estar com a gente, não importa. Ele está dizendo aqui, pode ser maior, pode ter maiores cavalos. Cavalo significa força, né? Carro significa que eles têm mais, que eles conseguem correr mais do que a gente. Mas a gente tem o maior, que é o Deus de Israel. O maior está conosco. Aí ele está dizendo aqui,
Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. É Ele que está com a gente. Ele que caminha com a gente, Ele que abre o mar com a gente, é Ele que nos socorre na situação difícil, é Ele que aparece, sabe, Ele que dá estratégia para a gente vencer. É bem verdade, irmãos, que os nossos inimigos estão por todo lado, estão ocultos. A guerra não é contra o irmão, não é contra a igreja tal, a guerra é contra o adversário de nossas almas, porque assim como eles querem que eles vão para o inferno, também quer que a gente vai. Então o nosso adversário é coisa oculta, o nosso adversário a gente só vence quando a gente tem certeza que a gente está sendo cuidado por Deus de Israel. Não tem outra alternativa. O único caminho é esse, o Deus de Israel que está conosco. É Ele que vai abrir o mar quando ele estiver fechado. É Ele que vai chegar e colocar. É Ele que vai chegar e colocar a mão quando os médicos disserem que não tem mais jeito. É Ele que vai abrir a porta como o homem dizer que não tem mais jeito, que está fechada. É Deus é quem faz. Aleluia. Mas o Senhor, Ele está nos dizendo, Ele está, leis, ainda é muito interessante, né, que o título aqui em cima diz que é leis de guerra, né? Está na guerra, mas o Senhor ainda está contigo. Está na guerra, mas o Senhor ainda que vai adiante. Está na guerra, mas Ele ainda que abre o mar, mesmo que Faraó venha atrás, mas o Senhor é que abre o caminho. O Senhor nos surpreende. O Senhor nos surpreende de forma que a gente não entende. O Senhor nos surpreende de forma que a gente fica perguntando, Senhor, mas Ele faz. O Senhor faz. Eu lembro que a missionária Eli e o pastor Rogério lembra que o ano passado eu comecei uma campanha no monte de 40 dias. E junto comigo tinha uma irmã. E essa irmã, ela não conhecia Jesus. E ela conheceu o esposo dela no mundo. E ela tem um casal de filhos. E o sonho dela, está na igreja, mas o sonho dela era tomar a Santa Ceia, entrar em comunhão. E a igreja não dava Santa Ceia por ela não ser casada, né, no papel. E ela olhou para mim um dia chorando um monte e falou assim, missionário, eu acho que eu vou desistir de orar, porque eu estou 40, já estou orando já há mais de 15 anos por esta causa. E agora, quando a irmã me chamou, que nós três estávamos num propósito de oração, e ela pediu para a gente unir, para a senhora estar orando comigo nessa causa. Isso talvez era fevereiro, março, né, que a gente estava orando, estava muito frio. E ela disse assim, eu acho que eu já vou desistir, porque ele disse que está bem, que não precisa casar, e ele não é crente, eu sou crente, mas ele não. E eu disse para ela assim, Manaíl, 2020 ainda está começando, você vai terminar o ano com essa vitória. E ela falou, será? Já estão tantos anos essa mesma promessa. Eu falei, mas esse ano é diferente, o Senhor vai olhar para a tua causa de maneira diferente. Porque esse ano você está fazendo coisas que você nunca fez. E nós começamos a orar, aí terminamos a campanha dos 40 dias, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nada. Aí quando foi comecinho de dezembro, eu estava em casa doente, estava com Covid, ela me chamou pelo vídeo chamado. Não, aí antes disso, mais ou menos, acho que lá para o dia 26 de novembro, ela me ligou e ela falou assim para mim, missionária, a situação está tão difícil lá em casa, que ele está fazendo umas coisas que ele nunca fez. Eu acho que eu vou separar. Eu falei, vai não. Eu falei, você não vai separar não, porque Deus vai fazer ainda esse ano. Ela falou, não vai não. Eu falei, vai. Eu falei, vai ainda esse ano, Deus vai te surpreender. Você vai casar sem saber que está casando. Ela falou, mas como assim? Eu falei, não sei, é assim que Deus vai fazer. E você fica quieto, vamos orar. Isso era novembro. Aí ela falou assim, missionária, mas explica melhor que eu não estou entendendo. Eu falei, Deus vai criar uma situação. Deus vai criar uma situação no serviço dele. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o que Deus está ministrando no meu coração, eu vou te falar. Deus vai criar uma situação. Ele vai chegar na sua casa. Ou ele vai chegar estranho, para não querer falar, mas ele não vai nem dormir, que no outro dia de manhã a primeira coisa que ele vai falar, vamos no cartório marcar o casamento. Ela falou, será? São 15 anos. Eu falei, mas vai ser desse jeito. Mas eu falei para ela, ministrei, tá, e orei por ela e acabou. Umas 2 semanas depois, eu já estava em casa, estava com Covid, ela me ligou por vídeo chamada. Eu achei estranho, porque eu não atendo ninguém via chamada, não sei meu esposo e minha filha. Eu falei, estranho. Mas eu atendi, eu estava tão fraca, a vista toda embaçada, eu atendi. E ela olhou para mim e falou assim, missionária, eu casei. Aí, assim, mas eu falei, você o quê?
missionária, do jeitinho que a senhora falou, eu não entendi nada. Ele chegou lá em casa esquisito, dormiu esquisito, no outro dia de manhã falou para mim, liga lá pro pastor da igreja, para missionário, pedir no cartório para casar. Eu falei, você tá brincando comigo? Ele falou, não, liga agora, tô falando a verdade, eu casei. E agora eu vou casar dia 9 de janeiro, eu quero que a senhora faça a cerimônia comigo, não sei o quê. E ela falou, do jeito que a senhora falou, que 2020 ainda não tinha acabado, eu ia receber minha vitória. Eu falei, sabe por quê? Porque você fez tudo diferente. Às vezes nós oramos, mas o Senhor quer algo mais. O Senhor quer uma renúncia maior. O Senhor quer algo, sabe? Uma petição maior. O Senhor quer que a gente... Eu falei, abre mão de muita coisa. Mas o Senhor vai fazer, e o Senhor fez. Aí ela me ligou, aí ela falou assim, missionária, mas eu já casei em 2020, ela casou no civil e amanhã vai casar no religioso. Ela falou, eu quero que a senhora vá lá e faz a cerimônia, porque a senhora foi um canal de bênção que Deus usou. E ela falou, estou feliz. Ela falou, eu não acreditei. Ela falou, até hoje eu não estou acreditando. Mas o Senhor faz. O Senhor faz. Só que às vezes nós estamos tão cansados da situação, sabe? Porque parece que quanto mais você anda, você pensa, estou chegando na terra prometida, parece que o deserto vai alargando, vai ficando maior. Mas o Senhor faz. Aleluia. Aí ele vai dizer que pode encontrar o povo maior, grande número, mas ele é o grande. Ele é o grande. Irmãos, esses tempos, eu estava entendendo, há 2 dias atrás eu estava orando, falando com o Senhor, o de repente de Deus que aconteceu na minha vida, porque eu não tinha planejado ir para a Flórida, não tinha planejado nada, foi tudo assim, um de repente de Deus. E assim, quando chegou lá, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não estava entendendo nada, só que as coisas foram acontecendo. E eu lembro que aí a minha passagem era para o dia 2, colocaram para o dia 1. E eu fui para a igreja ministrar. Olha que todo ano eu passo na igreja. Todo ano, eu não lembro se eu já passei a virada de ano fora da igreja. Se eu passei foi 1 vez ou 2, porque geralmente eu passo na igreja. E foi muito interessante. O culto o meu voo era às 6 horas da manhã. Eu saí da igreja às 5h20 da manhã. O povo não queria sair da igreja. O povo não queria sair da igreja, o culto terminou e o povo pegando o microfone, o povo cantando, e o povo não queria sair. Só que eu estava muito cansada, eu tinha trabalhado muito, a igreja era muito grande, eu tinha limpado tudo, tinha decorado muito, eu estava muito cansada mesmo. Aí a menina chegou perto de mim e falou, missionária, vamos pro hotel, a senhora está muito cansada, dá para ver na cara da senhora, vamos pro hotel, a senhora está muito cansada. Eu falei para ela, eu quero sair daqui, mas Deus está dizendo que não é para mim sair, eu não sei o que está acontecendo. Ela falou, a senhora vai perder o voo, vamos pro hotel. Isso era mais ou menos talvez umas 4 da manhã, dava tempo ainda de eu ir para o aeroporto. Eu falei, mas não sei, não estou entendendo, você está dizendo para mim não sair daqui. E o culto tinha terminado. De repente entra um casal, um marido, a esposa e 2 crianças, 2 meninas. E quando eles entram, aí eles conversam para lá, conversam para cá. E eu deitada no sofá lá, eu estava muito cansada. E eles foram lá para fora conversar, depois vieram para dentro, a igreja é muito grande, sumiram para lá. E eu continuei ali no meu cantinho, eu estava muito cansada. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E era para mim ir para o hotel, daqui a pouco eu tenho que ir para o aeroporto. E aí aquele casal vem e senta do meu lado, quando eu olho para eles... Aí eu entendi tudo e o Senhor ministrava no meu coração. O homem estava num desespero tão grande, devido à dívida, a situação tudo errada, ele estava pensando em se matar. E aí quando eu olho para ele, eu começo a falar com ele, ele começa a chorar. Ele começa a chorar e ele diz, missionário, eu não sei. E eles não foram no culto, você não está entendendo? Eles não foram no culto, eles não foram passar vigília em lado nenhum. Eles estavam na casa deles. E aí Deus falou para eles assim, sai de casa e vai lá no culto. Mas já tinha terminado o culto, já tinha passado a virada do ano. Isso já era, quando ele chegou lá, já eram umas 4 e pouco da manhã. E aí eu comecei a ministrar na vida deles. E ele começou a chorar, olhou para ela e falou assim, missionária, eu nunca vi a senhora, só pode ser Deus. Eu disse, não é Deus. Só pode, não é Deus. Deus não ia tirar você da sua casa e trazer aqui desse jeito à toa, não. O Deus ainda peleja por você. E aí ele chorando, a situação triste. Aí no outro dia eu fui orar na casa deles. O Senhor terminou, completou a obra. E aí ele falou assim, um amigo deles de Boston ligou para ele, falou assim, não, vem para cá, a gente vai resolver essa situação, a gente vai resolver essa dívida, e eu sei que o nome do Senhor foi glorificado ali. E ele, mas a esposa dele, a última visita que eu fui na casa deles, a missionária estava comigo, falou, missionário, não pode ser, estão outras pessoas. Ele queria se matar, queria separar, queria destruir tudo, mas o Senhor estava pelejando por eles.
Aí eu vejo a mão de Deus, sabe, quando tudo está perdido, a gente não entende. Mas o Senhor tem propósito. Eu falo, o Senhor tem propósito. Quando eu estava com o Covid, o Senhor tinha propósito. Porque foi o tempo que eu fiquei trancada ali, orando, consagrando, jejuando, falando com o Senhor. O Senhor tem propósito naquilo que faz. O Senhor tem propósito para dor, para dívida, para situação difícil. Ele tem propósito. E amanhã, sabe o que acontece? A Bíblia está dizendo, quando saíres a peleja. Então amanhã, quando você sair a peleja, você vai encontrar outras pessoas que tá passando pelo mesmo vale, mas você já atravessou. E você vai ter uma palavra de ânimo para aquela vida, para aquela pessoa. Então não se desespere. O Senhor tem propósito para a situação difícil que você está vivendo. Ele tem propósito. Só que é tão desesperador, né? Porque você olha para um lado, a porta está fechada. Está tudo fechado. Mas ele tem propósito. E aí eu vi o Senhor com propósito ali. E aí quando eu saí da casa deles, ele disse assim, missionário, eu estou outra pessoa. Eu entendi que o Senhor quer de mim. E aí quando eu olhei para aquele homem, e aí a gente foi descobrir a história dele. Não é uma pessoa, ele é uma pessoa muito influente no Brasil. Ele é secretário número 1, braço direito do prefeito, do governador do Rio de Janeiro. Ele falou, meu Deus, eu estava até aqui hoje sem saída, sem saber. Eu falei, por que você está tentando fazer do seu jeito, mas é do jeito de Deus? E às vezes queremos fazer do nosso jeito. Irmãos, para falar a verdade, você acha que eu queria entrar em 2021 aqui na América? Eu queria estar na Europa agora, eu queria estar na minha casa. Mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Eu estava na Flórida, falei, quer dizer, vou ligar, vou pedir para arrumar as coisas do meu irmão, para mandar ele para o Brasil, daqui eu já vou para a Europa. E o Senhor falou comigo, se você sair daqui, eu tiro aquilo de mais precioso que você tem. Ainda não é tempo de você sair daqui. Eu não estou no campo missionário